eu acho que eu estou realizado. Eu acho que do primeiro Capixaba de Ferro eu já fiquei realizado. Quando a mãe do campeão, que é o Rodrigo Vilar, que foi campeão da primeira e segunda edição, ele nunca tinha feito um Ironman por condições financeiras, e ele entrou nessa barca, ele fez a prova e ganhou. A mãe dele chorando depois, quando eu cheguei, horas depois, falou assim, obrigado pelo que você proporcionou para o meu filho. Era um sonho dele fazer um Ironman, e hoje ele é um Ironman. Ainda assim, Ironman, não era nem Capixaba de Ferro. E obrigado, você mudou a vida dele. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Nessa semana eu volto a tratar do tema triatlon, um tema bastante recorrente aqui, além do ciclismo, da corrida e da natação. Natação, aliás, já um episódio bem legal. Agora no mês de julho, episódios de ciclismo e depois a gente migra para natação de ultra longa distância. Eu já gravei aí um episódio muito legal com o nadador Edmundo Foschini, um cara aí da velhíssima guarda, vocês não perdem por esperar. E na semana passada, quem já ouviu já tá sabendo, já me escreveu, já mandou um alô. O episódio com a Jaqueline Valente, o episódio que foi bastante comentado por vocês, muita gente gostou, muita gente fez comentários adicionais e sugestões. Aliás, faça, se você não fez, vá lá no Endorfina BR no Instagram e me diga se você achou que valeu essa iniciativa de estar conversando com uma saltadora de penhasco, uma saltadora em altura, de alturas, perdão. A Jaqueline Valente é a única brasileira a saltar no Campeonato Mundial de cliff diving e eu resolvi trazê-la para bater um papo porque além de ser um esporte que me chama a atenção, um esporte plasticamente muito interessante, claro que envolve a coragem,
Ela tem uma história bacana, ela é meio artista, meio atleta e eu resolvi então trazê-la para mostrar para vocês mais um perfil de um atleta interessante com opiniões legais para contar suas histórias e trajetória. Então vão lá, se vocês não ouviram, ouçam e depois me escrevam dizendo o que vocês acham e escrevam também para Já, que ela vai, com certeza ela vai curtir. Bom, no episódio de hoje, como eu estava falando, um triatleta que de longe pode parecer um atleta amador comum, né, como muitos por aí, mas ele é um apaixonado pelo Ironman que resolveu investir, acreditar e colocar no chão, colocar de pé um sonho de estar realizando uma prova na cidade dele, em Vitória, no Espírito Santo, né, daí o nome Capixaba, nas distâncias de Ironman, para estar ele mesmo matando a própria vontade, né, de participar de provas de Ironman, já que ele é um fanático consumidor aí, tanto das franquias quanto das outras provas na distância de Ironman. E ele, assim como o Ricardo Rosa do Soloman, que esteve aqui faz algum tempo, ou o Fernando Palhares, que esteve aqui no finalzinho do ano passado, eles resolveram colocar em prática um sonho, uma vontade, um desejo, um instinto de estar realizando provas segundo o padrão deles, né? Cada um aí a sua maneira, mas os três têm isso em comum. Eles resolveram colocar para funcionar uma vontade que eles têm, que eles sentiram que poderia dar certo, e de fato, no caso também do Capixaba de Ferro, vem dando muito certo. Desde 2016 a prova dele não para de crescer, e a gente vai conversar exatamente sobre o que motivou, quais são as dificuldades, quais são os dilemas que ele enfrenta, sendo agora organizador de uma prova que está fazendo cada vez mais sucesso aqui no território brasileiro, uma prova que as pessoas que participam voltam, as pessoas não deixam de participar de outras provas, como bem mesmo ele diz. Ele não deixa de consumir, por exemplo, as provas da franquia do Ironman, ali do Carlinhos Galvão, mas ele acha que tem espaço e as pessoas que estão se inscrevendo na prova dele estão mostrando isso, que tem cada vez mais espaço para outras provas alternativas que entregam uma experiência completamente nova, diferente, mas ao mesmo tempo muita satisfação e prazer para quem participa. Então essa conversa muito legal com o Roberto Vieira, de 33 anos, vocês não perdem por esperar esse bate-papo muito legal com esse cara. E para terminar, pessoal, quero dizer que agora, quem quiser doar R$30 por mês através da plataforma Apoia-se, vai ganhar uma linda camisa de corrida em parceria com a On Running, oferecimento da On Running do Brasil. A On Running Endorfina oferecendo uma camisa de corrida preta ou branca com um desenho bem legal, as pessoas estão curtindo. Para quem fizer a doação mensal de R$30, você pode doar através da plataforma Apoia-se R$20 por mês, 30 ou 40. R$40 por mês você ganha uma camisa de ciclismo da Join Sports, e agora com R$30 por mês você ganha uma camisa de corrida que vai chegar aí no seu endereço logo depois que você fizer essa doação, essa contribuição voluntária. Eu mando um e-mail para vocês, a gente bate um papo e eu faço a entrega para você dessa camiseta. Então vão lá, se você acha que esse trabalho vale uma contribuição, além, claro, do fato de você estar ouvindo e espalhando. Aliás, muito obrigado a todos vocês, já ultrapassei os 203 mil e alguma coisinha, a contagem que eu fiz ontem, 203 mil downloads em 2 anos e 2 meses, 2 anos e 1 mês e pouco. Então eu continuo crescendo, continuo, claro, cada vez mais satisfeito e contente, e isso reflete o apoio de vocês, o incentivo de vocês para que eu esteja continuando com esse projeto. Mas se você quer ir além, se você quer doar uma quantia para me ajudar a estar aumentando os horizontes aqui, expandindo os horizontes do Endorfina, eu estou preparando aí algumas novidades. Ainda não estou estruturado para ir para o YouTube, mas esse é o caminho. Então eu estou aqui preparando já um primeiro passo nesse sentido. Então aguardem aí novidades, muito em breve vou estar anunciando para vocês. Se você acha que vale a pena doar voluntariamente qualquer valor aqui para o Endorfina, 20, 30 ou 40 reais, fique à vontade, vai lá na minha bio no Instagram, clica no link que você vai ser direcionado direitinho para a página do Apoia-se, e você pode doar aí através do seu cartão de crédito ou boleto, qualquer uma dessas quantias, que eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast com o criador do Capixaba de Ferro, Roberto Vieira.
Meu convidado de hoje é um viciado em provas longas de triatlon. Embora tenha começado apenas em 2014, mergulhou de cabeça e logo chegou a um ponto em que se viu diante de um dilema comum entre muitos triatletas: como conciliar família, trabalho e justificar o alto investimento no hobby. Foi aí que ele teve a feliz ideia de criar a própria prova, no quintal de casa e nas distâncias de Ironman, é claro. Nascia em 2016 o Capixaba de Ferro. O Roberto irá contar aqui hoje como tem sido a experiência de ser ao mesmo tempo organizador e atleta, pai e mecânico de bicicletas, marido e fanático por hambúrgueres. Recebo agora o Capixaba Roberto de Souza Vieira. Seja muito bem-vindo, Roberto. Olá, Michel. Prazer estar aqui com você. Muita satisfação, eu que acompanho o seu trabalho aí. Para mim realmente é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho de mim, do Capixaba de Ferro, principalmente, para essa galera aí adrenalizada de todo o Brasil. Legal. Me diz uma coisa, cara. Quantos dias por semana que você não come hambúrguer? Olha, rapaz, Michel, vou te falar. Quando eu estou muito perto de uma prova, eu como umas 2 vezes por semana. Agora, quando eu estou longe, principalmente pós-prova, eu confesso que eu não conto. Eu não sei se ele é fanático também, mas eu sei que ele curte demais, porque ele posta toda hora, é o Adriano Bastos. Não sei se você já viu, né? O Adriano já teve aqui, claro. O mega vencedor da maratona da Disney e tal, e ele inclusive vai, né, para Kona. Ele conseguiu se classificar agora depois de muitos anos tentando aí, depois que ele voltou a competir triatlon, mas ele é um cara que vira e mexe, ele posta assim, mordendo e aquelas fotos daqueles mega hambúrgueres de 3 carnes e não sei quantos pães e tudo mais. Eu adoro hambúrguer também, embora não seja, acho que, tão fanático, e já passei por uma fase que eu comia muito mais, mas um bom hambúrguer é legal. E eu não sei, mas eu imagino que aí também, em Vitória, seja a moda, né? Como já foi a moda das paleterias aqui em São Paulo, já foi a moda das casas de bolo. A gente vive uma moda que talvez não seja tão moda das hamburguerias e hamburguerias gourmet, né? As pequenininhas e que vendem, que fazem um hambúrguer único, exclusivo e diferente com todos os tipos de receita. Aí também é assim? Aqui também, a moda pegou, e eu dou graças a Deus, porque eu passei foram muitos anos, a gente senta numa mesa de restaurante, todo mundo pede lá uma massa, uma carne, e eu olho, tem um bom hambúrguer. E aí todo mundo virava para mim: pô, você vai comer hambúrguer, isso não é comida de criança. Isso e mesmo. Agora não, agora abriram as hamburguerias, agora virou comida, graças a Deus, agora ninguém mais me perturba, entendeu? Eu posso comer tranquilo. Eu arrisco dizer que isso acho que foi um estigma do McDonald's, né, cara, que popularizou o hambúrguer no mundo, porque essa história de ouvir que hambúrguer é comida de criança, realmente, cara, eu já ouvi isso, já faz muitos anos, mas já ouvi isso. Mas a gente segue, é a combinação perfeita de carboidrato e proteína, entendeu? Mas o hambúrguer é bom. Claro. Um blend de carne legal ali, entendeu? Aí vai embora. Meu organismo já se habituou, é a minha comida padrão, ele nem sente nada, é previsto. Você também cozinha, faz hambúrgueres, ou você parou na história da mecânica de bicicletas, que a gente vai falar mais pro final? Eu acho que o dom de culinária da minha família ficou com meu irmão. Eu tenho um irmão que ele participou do MasterChef e hoje ele é um chefe de cozinha lá na China, em Xangai. Uau, que história legal, cara. Que bacana. Ele ficou em 4º colocado no MasterChef Brasil. Então, esse lado aí gastronômico ficou todo com ele. Deixa o esporte comigo. E como é que pintou, cara, essa história dele ir para a China, para Xangai? Ele era gerente de marketing da Coca-Cola Brasil, né? Entrou como trainee e foi apresentar um projeto na China e lá ficou. E aí trabalhou na Coca-Cola há muitos anos e trabalhou depois como marketing em umas empresas de marketing, essas multinacionais mundo aí afora. Já está lá há 6 anos. E aí sempre gostou de cozinhar. O MasterChef é um programa legal, onde você não pode ter trabalhado em cozinha, é bem amador. E aí despertou essa paixão nele, acredito que bem similar com essa paixão minha de criar uma prova. Foi uma coisa ali por amor, e aí hoje ele é um chefe de cozinha. Uau, que bacana, cara. Você já foi visitá-lo lá? Um monte de vezes.
Que bacana, monte de cara. Eu tenho vezes. curiosidade de conhecer a China. É fantástico. Não tem hambúrguer, mas é legal. Olha lá, bizarro as diferenças culturais, né, cara? E hoje, através da internet, a gente consegue ter elas muito mais evidentes, né? Então, não existe hambúrguer lá para o sujeito comer. Muito ruim, muito ruim. Eles estão anos-luz atrás da gente. A gente tem mais influência Mas tem americana, né? McDonald's, né? Tem os fast Tem, foods lá. mas fica vazio. Eles gostam muito do noodles. Ah, tá. Eles são apaixonados pela cultura e comida deles. Entendi. Tá bom. Bom, cara, fala um pouquinho aí desse teu passado futebolístico, né? Você chegou até a jogar aí pela categoria de base do Corinthians. E como é que começou o teu contato com o esporte, vamos dizer, de resistência, né? Através das corridas. Conta um pouquinho pra gente. Foi muito legal. Eu nasci jogando futebol, como acho que a maioria das crianças aqui no Brasil, né? E foi muito legal. Eu era assim talentoso, jogava bem. Minha mãe e meu pai sempre me incentivaram, levando para jogos e tal. E aí eu despontei. Jogava ali de meio atacante. E aí joguei nos times locais, joguei na seleção do estado. E aí quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu fui fazer um teste no Corinthians e passei. E fui para lá, na época não existia o Itaquera, mas era lá onde era o CT, né? Era lá perto, eu não conhecia bem São Paulo, confesso que não conheço ainda tão bem. E aí, quando a gente ia assinar o contrato, fiquei 2 semanas treinando lá, minha mãe, muito legal, muito bonito, onde é que meu filho vai estudar? É, claro. E aí, você imagina 20 anos atrás, hoje a realidade é bem complicada, 20 anos atrás era pior ainda, então eles, minha senhora, aqui a prioridade é futebol, tem uma escolinha aqui do clube que ele vai fazer, e minha mãe, negativo, desculpe, ele joga futebol, mas eu vou dar educação para o meu filho, e me trouxe de volta, e assim foi com outro clube também, em Minas, no Cruzeiro, e aí eu voltei e não desisti, né, mas eu vi que, na verdade, quando eu vivenciei o futebol um tempo, ele realmente, no Brasil, é para quem não tem nada a perder. É isso, Literalmente, e mesmo assim, poucos conseguem. E eu não fico chateado com minha mãe, ela fez o papel de mãe, que eu também faria hoje, vendo o filho meu nas instalações de clubes. Isso que eu ia perguntar. Ela fez o papel dela bravamente, e não tem problema nenhum. Com certeza ia ser um caminho muito difícil para conseguir vingar no futebol. Aliás, eu não tenho filho homem e não tenho quase nenhum contato com o futebol, para não dizer nenhum, mas eu sei que tem muito pai que curte, que acaba incentivando o filho, e tem muito filho que sonha, né, em ser jogador de futebol graças aí aos Neymars da vida, mas eu acho que é raro, né, a história de você ter uma pessoa de uma classe social mais alta ter algum destaque expressivo no futebol. E aí eu chego à conclusão, e outro dia eu conversei isso aqui também, se eu não me engano foi com a Carla de Pierro, psicóloga, no episódio aí passado, sobre isso, né? Se a dificuldade não forja uma mentalidade de uma pessoa campeã, também no esporte, né? Não só uma pessoa que vence na vida e acaba se tornando um empresário de sucesso, ou um CEO e tudo mais, mas se essas dificuldades que as pessoas, as crianças costumam passar, como fome ou, enfim, dificuldades financeiras de todo o tipo, e dificuldades psicológicas, se não forjam uma mentalidade campeã, cara. Eu tenho minhas dúvidas a esse respeito. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. No esporte individual é mais fácil de enxergar isso, acredito. Exato, o futebol é um meio complicado, assim. Infelizmente não depende só de talento, dedicação, força de vontade, né? Então a gente vê hoje exatamente o que você falou, é difícil ver uma pessoa que tem uma condição financeira legal despontar, porque ele não está disposto a passar por aquilo tudo, né? Agora, a gente vê em casos assim, de filhos de jogadores, aí sim, já estão lá dentro, já tem um contato, uma coisa assim, e consegue despontar. Mas é um passado bom, que eu gosto, saudoso.
Confesso que depois que eu fiz o Ironman, acho que eu nunca mais joguei futebol. Acho que são duas modalidades que não Mas conversam. Porque eu vivi bem. Não, depois que eu fiz o Ironman, eu fui jogar futebol uma vez e torci o tornozelo. Aí um outro amigo meu, também Ironman, falou: rapaz, você tá maluco? Vou jogar futebol? Isso é esporte radical, cara. Esporte tá maluco. Mas não sinto falta, bem legal. Eu gosto de ver de vez em quando. Confesso também que eu, como um vascaíno bem do safado, daquele que só torce quando o time tá bem, então tem tempo que eu não torço. Então, mas a gente gosta de assistir, gosta de acompanhar de vez em quando. Então, aí você acabou indo servir o exército. Aí como é que ficou essa história? Eu também queria que você estudasse, mas você acabou servindo o exército. Não foi voluntário? Você foi pego na peneira? Não, completamente voluntário. O que aconteceu? O meu irmão serviu 3 anos antes de mim. Ele é mais velho que eu. Quando eu me alistei, eu já estava na faculdade e fui levado para uma peneira que era para o CPUR. Sim. Aqui no meu estado, o NPUR, que é um núcleo, é menor. Eram 20 alunos. E aí eu fui indo. Quando eu vi, eu estava lá dentro. E aí o capitão, lá na época, perguntou: você estuda em escola tal, você mora em tal lugar, você tem uma condição financeira boa, o que você está fazendo aqui? Assim, né? Eu falei: capitão, eu sou brasileiro e eu vim me alistar, e se precisar de mim eu vou servir, e é isso. Ele falou: gostei de você e você está dentro. E foi assim, eu sempre gostei de aventura, de esporte, de mato. Meu pai gostava de caçar, de mergulhar, pescar, enfim, eu gostava dessas coisas, assim, né? E aí eu me encontrei, assim, eu acho que eu virei gente no exército, assim, encontrei um propósito para levantar cedo. Na verdade, quando tem uma pessoa estranha falando para você o que você tem que fazer, você toma um tapa de realidade, assim, da vida, entendeu? Da sua cama quente, de uma comida na mesa, você dá mais valor às coisas simples da vida. E eu servi 5 anos e meio, entendeu? Eu gostei muito do exército. Eu saí de lá segundo tenente, um mês para virar primeiro tenente. Mas aí eu era temporário, ia acabar, e aí eu fui embora. Eu pedi para ir embora antes do meu tempo. E você já tinha alguma outra coisa em vista? Pois é, como eu era oficial temporário, eu via muitos oficiais lá marcando passo. A gente fala marcar passo é ficar no mesmo lugar, porque a gente é novo e tem um salário legal, mas eu sempre enxerguei aquilo como o melhor primeiro emprego do mundo. Entendi. Eu tinha que sair, porque eu via amigos meus cursando direito, estagiando em escritório, e a gente estava ali no exército, uma coisa que agrega muito nos atributos pessoais, como responsabilidade, cumprimento de horário e tal, mas não tecnicamente no que eu fosse fazer aqui fora. Exato. Então, eu acreditei que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender e pedi baixa. Eu pedi baixa, 2 semanas depois eu estava empregado numa empresa de tabaco, na Souza Cruz, na área de segurança, assim. Então, foi perfeito, o destino foi maravilhoso comigo nesse quesito. Agora, você foi para a área de segurança por conta da experiência do Exército, porque você é formado em administração, né, ou em economia? O que você é formado? Eu sou formado no curso técnico de segurança privada. Então, eu tentei unir. Entendi. Como eu gostei, eu falei: gente, já que eu não estou conseguindo fazer um estágio na minha área, a minha área vai ser segurança. Então, eu fiz um curso daquele de 2 anos e meio, não sei se existe mais, de segurança privada, já galgando um emprego nas empresas de segurança. Entendi. Então, foi perfeito, eu consegui, e aí eu entrei na Souza Cruz e fiz uma pós-graduação na FASP, na Faculdade de Administração de São Paulo, na mesma área. Foi aí que eu confundi, você falou de administração, entendi. Que legal, cara, então foi Então, é uma área nova, né, que era basicamente dominada por militares. Isso, da Polícia Militar, Civil, da Reserva, os coronéis. Então, é uma área onde as empresas estavam querendo sangue novo para vestir a camisa da empresa com conhecimento técnico de segurança.
Então, assim, o mundo vai girando, as coisas vão se inovando, né? E aí foi no Exército que você começou a correr, até então você não tinha tido Foi no experiência com a Exército. corrida. Foi no Exército, aprendi. E não tem jeito. Eu era de tropa de infantaria, ali todo dia de manhã, a primeira atividade do dia era educação física, e aí a gente corria. Não tem jeito. Aí eu aprendi a gostar por bem ou por mal e me apaixonei. Quer você queira, quer você não queira, você vai ter que correr, né? E lá o bom que era assim, lá não existe tênis, era o tênis que eles dão, aqueles que chute. Hoje já até mudou, mas era o que chute ou era o coturno, e não existia Garmin, não existia relógio, não existia nada. Ele falava assim, você vai correr até tal ponto e voltar. E se ficar para trás, vai ficar depois expediente para correr mais em volta do campo, para não ficar para trás na próxima corrida. Uau. Então, aprendi a correr. Ainda bem que eu gostei, senão ia ser um martírio. E você chegou a praticar corrida, a treinar corrida e a competir corrida fora da aula de educação física do Exército? Não é assim. A minha primeira corrida de rua foi uma corrida muito famosa aqui no Espírito Santo, que se chama 10 Milhas Garoto. Da Garoto, Que são 16 quilômetros que atravessa de Vitória para Vila Velha pela Terceira Ponte, que é um símbolo aqui, um cartão postal nosso. E aí o capitão lá do pelotão, na época eu ainda era aluno do NPOR, ele falou, o batalhão está fazendo um pelotão para poder participar da corrida, algum voluntário? E aí ninguém quis, eu ali levantei a mão, ele, é você mesmo, vem. E aí ele ainda me deu aqueles mosquetão da Primeira Guerra com o símbolo do batalhão. Eu corri de calça camuflada, de coturno, sem camisa, segurando ainda o mosquetão, 16 quilômetros. Uau! Então, foi maravilhoso. Legal. E como é que você ficou, como é que você tomou conhecimento do triatlon? O triatlon foi um amigo meu, foi o Luiz Paulo. É um amigo meu, corri a maratona do Rio até com ele agora. Quando eu morei no Rio, muito tempo, e quando eu já fazia corrida de rua, eu estava correndo maratona, né? Até maratona, já tinha criado esse gosto por distâncias mais longas. E quando eu vim para o Espírito Santo, ele falou, tem uma assessoria aqui muito legal, eu vou te apresentar eles. E aí, quando eu cheguei na assessoria, esse professor meu, que era o Richard Soares, ele era maluco. Ele virou para mim e falou assim, no primeiro dia, oi, tudo bom? Eu sou o Roberto, amigo do Luiz Paulo. Ele, eu quero fazer maratona, queria baixar meu tempo. Ele, isso aqui é uma assessoria de triatlon, você tem perfil de triatlon. Se você quiser treinar comigo, é triatlon. Não vou te treinar corrida, não. Eu, quê? Que cara Zé Mané, né? Eu fui embora chateado. Eu fui para casa, assim, conversei com minha esposa. E aí, como é que é a assessoria? Eu falei, horrível, não gostei, o cara foi grosso comigo e tal, mas sabe como é que é, né? A gente gosta de desafio, eu fiquei com aquilo na cabeça, não conhecia triatlon, e aí eu entrei na internet e joguei triatlon 42 quilômetros, que é o que eu queria correr, 42 quilômetros. Aí não deu outra, veio o Ironman na lata. Eu voltei lá no outro dia e falei, Richard, tudo bom? Falei, eu vi na internet que é triatlon, mas se eu for fazer triatlon, eu quero fazer esse tal do Ironman. Foi desse jeito. E aí ele, o quê? Eu falei, o que te encantou no Ironman foi a maratona, é isso? Não, eu não conhecia. Eu não tinha me encantado pelo Ironman até eu fazer um Ironman, Michel. Quando eu fiz o Ironman, eu me apaixonei de uma maneira que eu falei, aqui é o meu lugar. Não só o Ironman, mas a distância. Mas eu sou um fã de carteirinha do Ironman empresa, ponto. Tudo. Uhum. Você acha que tem a ver com... tem muito a ver, ou tem alguma coisa a ver com o fato de você também ter se adaptado, ter se dado bem numa carreira militar? A história da disciplina, você acha que isso já estava com você e isso você trouxe para o triatlon, que acaba ajudando bastante, na minha opinião? Ou você acha que você acabou se moldando nesses 5 anos no Exército e acabou também te facilitando a encarar uma rotina séria como triatleta?
Olha, eu acho que foi uma sucessão de fatores aí, todos caminhando na mesma direção. Assim, desde novo no futebol, eu já era muito dedicado. Eu era bem empenhado, eu já tinha uma rotina de treino. Quando a gente joga e começa a jogar sério numa seleção de estado, no clube mesmo pequeno aqui no estado mais grande, a gente já tinha uma rotina de treino de segunda a sábado. Então, eu já estava acostumado a acordar, comer, treinar, voltar para casa, estudar. Então, o Exército aprimorou isso com mais rigidez, assim, tirou o meu verniz, como é que se diz, eu fiquei mais cascudo. Eu acho que é por isso que eu hoje gosto de prova longa, não me abato com a dor. Estou acostumado, assim, fiquei acostumado a seguir em frente mesmo tolerando um nível de dor ali, entendeu? Uhum. E aí eu acho que isso encaixa com a prova de longa distância, o desafio, entendeu? Bacana, meu. Eu acho que as pessoas que têm essa facilidade, essa propensão de serem mais regradas, né? Seja com horário, seja com disciplina, elas conseguem enfrentar, entre aspas, o treinamento e os caminhos do triatlon, que é um esporte que exige dedicação, mesmo que você treine para provas curtas, né? Eu acho que elas conseguem enfrentar isso de uma maneira um pouco mais natural, mais fácil e sem tantos conflitos pessoais, né? Porque já também passou por aqui um dos nossos melhores triatletas, o Alexandre Manzan, né? Que você deve já ter ouvido falar. E ele era um cara que, ele mesmo disse aqui, na época a gente sentia isso dele, ele era garoto, bem mais novo do que a gente, mas ele parece que ele vivia nesse conflito, ele queria ir na balada, ele queria sair, ele queria curtir, mas ao mesmo tempo ele tinha dentro dele essa genética, esse desempenho, que ele era fabuloso, principalmente na corrida. E com tudo isso, ele foi um super triatleta, mega campeão, mas ele, em algum momento, aquilo estava incomodando ele ao ponto de que ele resolveu largar por conta do peso que isso representava. Ao passo que, se a pessoa tiver isso já dentro dela, ou ela já tiver criado isso, seja através do exército ou de uma educação rigorosa de pais e tal, talvez ela enfrente isso com mais facilidade. Mas até agora eu não consegui também identificar, pelo menos pelas pessoas que eu conheço e no padrão dos meus convidados, não sei quantos triatletas já passaram por aqui, eu também ainda não consegui identificar se as pessoas mais, entre aspas, caxias são as pessoas que se dão melhor ou se isso não tem nada a ver. Mas na minha opinião, eu acho que minimamente as pessoas encaram os treinamentos para o triatlon de uma maneira um pouco mais leve, sem que aquilo seja uma mudança ou um fardo tão grande, né? A história de ter que acordar cedo, ter que não pode sair à noite, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que ter a disciplina, e depois, claro, isso reflete nos resultados e principalmente na maneira como a pessoa encara uma prova, e como você falou aqui agora, também tem esse lado de aguentar a dor, porque se você for conversar com a tua filhinha, qual é o nome dela, Roberta? A Roberta. Se você for conversar com a Roberta, né, sobre qualquer coisa que exija um cansaço dela, ela provavelmente não vai querer, ela não vai gostar, porque o cansaço significa uma coisa ruim. E de fato não é um sentimento prazeroso. A gente consegue extrair o prazer disso depois que você se torna um atleta ou um adulto, com um objetivo maior por trás. E isso é uma decisão bem racional, mas instintivamente qualquer coisa que nos faça sofrer ou que doa, você não vai curtir, né? Exatamente, perfeito. E aí, bom, você resolveu fazer o Ironman, você chegou a passar por algumas provas curtas ou você mergulhou de cara? Não, eu passei. Na verdade, falar é uma coisa, fazer é outra, né? Eu falei que queria, mas eu demorei 2 anos para fazer o meu primeiro Ironman. Eu comecei em 2012, eu fui fazer em 2014 o primeiro Ironman. E basicamente foram 2 anos treinando para o Ironman. Então eu fiz sprint olímpico, o meio Iron, né? Eu fui fazer um meio Iron até nos Estados Unidos, foi bem legal, que não era da chancela. E foi meu primeiro meio Iron e despertou, assim, era uma prova Oilman no Texas. Já ouviu falar? Não. 23ª edição, 1.000 atletas. Uma legal. Prova maravilhosa dentro de um resort. E assim, eu lembrando dela para frente, me ajudou até no Capixaba de Ferro a entender que
existe uma prova referência e existem outras também que podem seguir caminhando lado a lado, entendeu? Mas essa prova, eu tenho um carinho absurdo por ela, eu ainda vou voltar lá. Eu fiz uma prova no Colorado, eu acho, muitos e muitos anos, que chamava Tin Man, né, que é homem de lata. Mas eu dou risada porque, e a gente também pode conversar um pouco disso, né, a gente já passou por aqui, né, faz pouco tempo, o Ricardo do Solo Man, o Fernando do Fodax Man, aí você veio com uma coisa um pouco mais original, que é o Capixaba de Ferro, mas aí você está fazendo referência ao Iron, do Iron Man. Isso foi até legal você falar, eu converso até com meus amigos, assim, não é uma crítica às outras provas, não me entendam mal, eu sou apaixonado pelo Iron Man, tem a tatuagem deles na perna e tudo, mas eu acho, tipo assim, eu sempre gostei de ter uma boa referência, que são eles, mas ter a minha identidade. Assim, eu acho legal as provas com final man, mas eu acho super bacana, eu quis fugir um pouco dessa, assim, eu quis criar a nossa cara, assim, um pouco mais, entendeu? Não, enfim, faz sentido e ao mesmo tempo, para quem curte e quem tá tão familiarizado com a história do Iron Man, né, que hoje é uma marca, sei lá, que vale milhares e milhares. Fica até mais fácil de criar uma associação. Exato, e também você tem que pensar num aspecto do marketing do negócio, né, se você criar uma prova XPTO, talvez a pessoa demore para entender que é uma prova com as distâncias de um Iron Man. Né? O Capixaba de Ferro, eu fiquei aqui uns 2 anos explicando para as pessoas que não tinha nada a ver com a ArcelorMittal, com a Vale, que são as mineradoras aqui enormes. É verdade, cara. Para você ainda tem outro contexto. Então, Capixaba de Ferro, isso é o quê? Vocês produzem chapa de aço, bobina? Não, é triatlon. Aí eu fiquei um tempo, Capixaba de Ferro, triatlon. Aí hoje, graças a Deus, a grande maioria vem o nosso público, enfim, todo mundo já conhece. Não, é verdade que, enfim, como vocês estão já num contexto aí, ficou mais complicado, né? Eu nunca tinha imaginado isso. Mas, enfim, e aí, cara, você estreou no teu... Aí, como é que foi essa tua carreira até você ingressar no Iron Man? Você foi curtindo de fato e você foi alimentando cada vez mais aquele sonho? Ou foi uma coisa que teve altos e baixos e, de repente, você foi pensando, puxa, acho que talvez o Iron Man não seja pra mim? Não, eu acho que eu tenho o perfil assim, diferente dos seus entrevistados, eu acho que eu represento uma grande parcela dos triatletas que são aquele afegão médio. É o cara que ele não é bom, mas ele não é ruim, mas a gente faz porque a gente gosta. E eu me apaixonei pelo Ironman, eu me apaixonei pela distância do Ironman. Então, eu achei uma prova super desafiadora. Eu achei que só de completar a distância já é um grande desafio, uma grande vitória, independente se você já fez 1, 2, 3, eu fiz 8. É muito desafiador. Então, assim, o próprio Fodax Man, se você olhar, são as distâncias de um Ironman. Mas, gente, aquilo é tão difícil, é tão desafiador, que eu cheguei em último e eu acho que eu fiquei mais feliz que o Dairel, que ganhou no meu ano. Porque foi muito desafiador. Porque a história do desafio pessoal, né? Acho que esse é o que move. A gente nunca, nem sempre está na melhor condição física. Eu mesmo tenho 2 filhas, né? Uma de 4, uma de 9 meses. Estou longe de poder treinar o quanto eu gostaria de treinar, mas estando apto no ponto de vista médico, né, a gente não pode ser irresponsável. Eu não vejo por que não fazer o esporte que você ama. Então eu vejo muita gente assim, não, esse ano eu vou abandonar, não vou fazer o Ironman, eu vou pedir reembolso, eu vou transferir porque eu não consegui treinar o que eu queria. Então ele acaba se privando e deixando de fazer o que ele ama, às vezes por besteira, por vaidade. Então, se eu puder fazer, eu faço, independente da distância. E cada chegada é uma vitória, assim, nossa, mesmo não conseguindo treinar tanto, eu tô aqui mais uma vez, graças a Deus, e me emociono, e tudo de novo, eu adoro. E ao cruzar a linha de chegada do seu primeiro triatlon, que eu tô supondo aqui que foi Floripa, né, 2014,
Você correspondeu à tua expectativa, a sensação? Era o que você imaginava passar por um Ironman? Era o que você sonhou desde o primeiro dia que você conheceu a prova e nesses 2 anos que você treinou para ela? Ela foi muito mais. Muito mais? Legal. Muito mais. Assim, como eu treinei muito sozinho, assim, o processo foi muito doído. Aquela história foi igualzinho no manual. O treino é duro, a prova é fácil. Quando você cruzar o ponto de chegada, você não vai acreditar. Foi exatamente igual no manual, assim, do jeito que tem que ser, acredito. Chorei pra caramba. Fui para Florianópolis, e se as pessoas que vão fazer um Ironman, o primeiro, o segundo, o terceiro, puderem, eu recomendo, leva a família, cachorro, gato, papagaio, leva todo mundo, porque é fantástico você estar perto das pessoas que você ama fazendo aquilo que você gosta. Foi fantástico. Meu primeiro Ironman foi, assim, uma coisa, acho que não tem... se você ver uma foto minha da chegada, eu estava chorando tanto que você vai falar assim, foi realmente emocionante. E tua família comprou a briga com você, desde o primeiro momento, embora eles não tinham noção, né? Eu tô falando aqui da Marina, não tinha noção exatamente de como é que seria o Roberto triatleta e fazer parte da família de um triatleta, ou também se houve algum tipo já de resistência? Então, eu acho que eu passei pelo que a maioria passa, né? No começo, o primeiro ano, eu brinco com meus amigos que o primeiro Ironman é o mais fácil, porque a família abraça o projeto, entendeu? A sua esposa, sua mãe, eles aceitam a sua ausência porque você está treinando, porque você está cansado, eles te apoiam, eles torcem, perguntam como foi o treino, impacta a família inteira você fazer um Ironman. Então, no segundo, terceiro, quarto ano, eles já estão assim, putz, o que a gente tem a ver com isso? Você continua nessa, aniversário da minha amiga, casamento do meu primo, e não tem como você realmente botar como prioridade uma coisa que é um esporte amador. Então, acho que todo mundo vive essa realidade, essa resistência, e graças a Deus eu consegui encontrar um meio termo, abrir mão da minha performance, que nunca foi lá essas coisas, mas enfim, a gente abre mão realmente de um treinamento ali para priorizar o que é prioridade, que é a família, que é o trabalho. Sem o trabalho eu não consigo nem treinar, não consigo ter uma assessoria, não consigo ter equipamento, academia. E aí a gente faz o dia ter ali umas 48 horas para conseguir fazer de tudo um pouco, né? E a Marina, em que ponto que você se viu aí nesse dilema que eu brinquei aqui no começo, né? Mas eu imagino que tenha sido mais ou menos isso, tipo assim, puxa, cara, você tá muito ausente, ou você tá sempre muito cansado, ou isso tá custando muito caro. A Roberta já está com 3 anos, com 2 anos e você não sei o quê. Houve um momento assim que foi um divisor de águas que acabou levando você a criar o Capixaba de Ferro? Ou foi uma coisa que você foi sentindo a pressão aumentar, vamos dizer assim? A pressão foi aumentando. Eu fiz o Ironman Floripa em 2014, eu fiz o Ironman Fortaleza em 2015. E aí, em 2016, quando eu fui fazer a inscrição, eu ainda não tinha já tinha a Roberta. Ela falou assim, o Ironman, ou a gente não chegou a falar, mas a gente sabe para onde que as coisas estavam indo, né? E aí eu falei, amor, posso fazer a inscrição? Ela falou, não tem como. Você só quer fazer Ironman, nossa vida agora todo ano é fazer Ironman, e tal, a gente só viaja para Florianópolis, aquela história que um monte vive. E aí eu não falei nada. Como ela me proibiu, entre aspas, mas com razão, não tira a razão dela, eu chamei meus amigos e falei, cara, vamos reunir eles aqui no aniversário da minha filha, inclusive, de 1 ano. Meus amigos vieram aqui em casa. Quando o cara é viciado, é assim... Vamos fazer um Ironman aqui no estádio. Os caras, você tá doido.
E foi empolgado por ela que realmente eu criei essa prova, entendeu? Para poder que, como não ia mais pagar passagem, não ia pagar hospedagem, não ia pagar nada, ela não teria como reclamar. Sim. Então ela teve que aceitar, entendeu? Entendi. Mas foi por causa disso. Entendi. E você não tinha experiência em organizar prova? Aliás, você não tinha experiência em organizar nenhum evento, eu imagino. Não. E você resolveu chamar alguns amigos que eu imagino que te ajudaram, mas assim, te ajudaram daquela maneira, tipo, ó, a gente ajuda indo. Da onde que veio assim da onde você acredita, ou se você sabe, onde é que veio essa vontade de a vontade você já falou, mas essa iniciativa, porque você poderia inventar qualquer outra coisa, e principalmente você poderia, vamos dizer assim, se recolher e falar, beleza, vou fazer um Ironman a cada 3 anos e tudo bem. Mas não, cara, você resolveu partir para uma iniciativa que, cara, quase ninguém tem, né? Para não dizer ninguém, né? A gente já teve aqui no Endorfina mais umas 2 pessoas, mas assim, é raro. Então, Michel, de onde que surgiu isso? Eu acho que a minha primeira grande sacada do Capixaba de Ferro, fora o nome e a logo, que eu sou apaixonado por essa logo que eu desenhei no Paintbrush, e depois aperfeiçoar no Paintbrush. Eu tenho o primeiro sketch, eu vou guardar isso para sempre. Eu tirei ela do Call of Duty, para você ter ideia. Uau! E aí um amigo meu aperfeiçoou ela para mim. Eu acho que a grande sacada para a prova dar certo se chama Márcio Moreira, que é o meu sócio. Por que acontece? Eu tive a ideia, mas eu não tinha know-how. E o Márcio, ele é um triatleta referência para nós aqui no estado. Para você ter ideia, o estado, infelizmente, só tem um atleta que já foi para a Kona até hoje, que é ele. Então, ele é um atleta, assim, não só como atleta, ele foi presidente da Federação Capixaba. Então, ele para nós era referência como federação e como atleta. Então, eu liguei para ele e falei, Márcio, eu estou criando um grupo no WhatsApp da prova Capixaba de Ferro. E a ideia era chamar 30 Ironmans para fazer o Capixaba de Ferro. Porque era a verdade que a gente não queria que ninguém abandonasse e quem entrasse na barca soubesse a roubada que estava se metendo. Mais ou menos isso. Sei. Então eu falei com ele, vamos cobrar aqui R$200 de cada pessoa para poder comprar uma camisa, uma medalha e água. E cada a família apoia, amigo apoia com carro. A gente não tinha autorização de ninguém, mas eram só 30 atletas e falou, se bater a prefeitura, a gente botou uma tenda na praia, falou, se tiver uma prefeitura, alguma coisa, cada um corre para um lado. Porque era um treino. Era um treino. E aí eu falei, cara, mas você tem que ser o primeiro a pagar. Aí ele, mas por que, Roberto? Não sei o que, ele me chama de Bigode, meu apelido é Bigode. Mas por quê? Eu falei, cara, porque tem que ser você. Você é referência como atleta, como federação. Se você pagar, todo mundo paga. Aí não tem outra. Criei o grupo, não deu 10 minutos, ele depositou na minha conta. Eu abri uma poupança para o pessoal depositar, não deu outra. Ele pagou, no mesmo dia todo mundo pagou, os 30. E aí o negócio andou. Ele organiza evento há mais de 10 anos de corrida de rua. Então... Ele vive disso, ele tem uma empresa e vive disso. Ele vive disso. Então, o que aconteceu? Ele ajudou a gente a ir organizando no primeiro ano. O segundo ano ainda era um treino. Ele, apaixonado por triatlo, foi da seleção brasileira, ele realmente era um excelente triatleta, morou em Brasília há muito tempo. Ele acho que ele é da sua época, você conhece ele, se vê pessoalmente. Então... a gente não foi assim, Márcio me ajuda, ou ele me ajuda. Quando a gente viu, a gente já estava junto. Foi uma coisa muito natural, foi uma coisa muito legal que aconteceu assim. Então, eu entrei com a ideia, ele entrou com a operação e foi dando certo. E a energia é muito parecida, a vontade é muito parecida. O amor pelo esporte, mesmo eu tendo muito menos tempo de triatlon que ele, mas a gente não mede paixão, né? Isso. Então, assim, tudo bateu.
e deu certo. E ele passou a organizar outras provas de triatlon ou ele continua só no capixaba? Não, ele faz muita corrida de rua, ele ajuda a organizar o nosso capixabinho, o estadual aqui, de sprint, que são 4 etapas, e basicamente acho que a maior prova hoje é o capixaba de ferro, né? Está muito grande. É uma prova muito trabalhosa, né, comparando com corrida de rua. Né? Claro, é. Bom, e fala agora um pouco, assim, o que você busca agregar ao capixaba de ferro, quais são as vantagens do sujeito participar do capixaba de ferro e que ele talvez não encontre numa outra prova, seja a prova Master aí do Galvão Ironman Corporation ou as outras provas que acontecem no Brasil. O que faz o capixaba de ferro ter tido esse sucesso, que eu acho que foi um sucesso, está sendo, né, porque você está vivendo ele agora ainda, né, e talvez daqui a 3, 4, 5 anos a gente vai poder garantir de que ele teve uma vida longa e tomara que tenha, mas o que você acha que fez ele se tornar esse sucesso? O que ele tem que as pessoas estão sendo atraídas para participar? Porque também é aquela história, né, Roberto? Não adianta você fazer a prova do jeito que você está falando, pô, um cara dedicado, um cara que é apaixonado, um cara que é motivado, chamar um cara que tem experiência para te ajudar, e tá tudo muito legal se a galera não tá afim de participar da prova, né? Porque o teu sucesso, na verdade, ele é medido pela procura que as pessoas têm da prova, porque tua prova pode ser a mais legal do mundo, mas não tem gente, então acaba que não é um sucesso, né? Por mais que a gente faça por amor, hoje, quando a gente abre uma inscrição e cobra um valor, o atleta vira cliente, né? E aí não tem jeito, é um negócio. Agora, não é porque é um negócio que não pode ser bom para todo mundo. Exato. Então, assim, é uma prova leve, Michel. É uma prova muito leve. Como a gente não paga franquia para ninguém, a prova é nossa, é uma prova que a gente consegue reduzir o custo. O atleta não pode vir para cá esperando um Ironman. Não é um Ironman. Ele não vai chegar no bike check-in, ter um staff levando ele, uma coisa. A gente sabe, quem faz Ironman sabe como é bom um Ironman. Pode ter um valor assim, um pouquinho maior, mas é muito bom. Então, o Galvão e os outros franqueados, via de regra, entregam, né? Não é à toa que é uma franquia de sucesso no mundo, né? E eu agora, como organizador de evento, eu confesso que os últimos 2 Ironmans que eu fiz aqui no Brasil, eu fui com um senso crítico absurdo. Essa última prova, então, de 2019, eu fui assim, olhando, procurando agulha no palheiro. Assim, o mito, não é essa a expressão. Eu fui muito crítico. E a prova é impecável, Michel. É impecável. É impecável. Não tenho o que reclamar da prova. Ela é impecável. Ela é muito boa. E aí, o capixaba de ferro, ela é uma prova mais leve. Ela é uma prova, assim, onde a gente busca o atleta amador. Temos como referência os profissionais. Hoje, infelizmente, não temos condições de trazer os atletas profissionais. Não é birra, não é nada, é falta de grana mesmo. Eu sei que os caras ralam muito, a gente gosta muito deles, mas a gente precisa focar no nosso cliente-alvo, que é o atleta amador, que é quem paga a prova. Então, a gente se coloca no lugar deles e pensa, o que eu gostaria de ter numa prova? Eu gostaria de ter um churrasco quando terminasse a prova. Dá para fazer? Dá, vamos fazer. E a gente faz. Eu gostaria de ter um picolé na corrida. Dá para botar o picolé? Dá para botar, então a gente bota. Obviamente que a prova, ela tem que ser tecnicamente boa, senão o atleta não volta. E ela tem que ser segura. Então, a gente juntando esses 2 pontos, uma prova boa, tecnicamente, uma prova segura, o restante a gente faz o que a gente consegue fazer de bônus para o atleta, para ele se sentir bem, coloca a família dele dentro de um lounge, com sombra, água fresca, comida, bebida liberada, vamos fazer uma área kids para as crianças. Então, o atleta faz a prova tranquilo, sabendo que a família dele está assistida pela organização, entendeu? Então, assim, é uma prova que eu, como atleta, adoraria participar.
E que não dá, né? Organizar Não e participar. dá, é um sonho. O Ricardo acho que faz isso, o Fernando acho que faz, mas eles têm uma estrutura diferente, né? Eles têm mais organizadores também. O Ricardo, Isso, eu não sei. Eu sei que o pessoal do Fodax, eles se revezam, aí eles conseguem. Mas a gente ainda não conseguiu. Mas eu vou fazer ainda. Eu falo com o Márcio, eu tenho 2 sonhos: ir para Kona e fazer o Capixaba de Ferro. Bacana. Eu estava aqui, e acho que eu conversei isso com o Ricardo, se eu não me engano, mas eu estava aqui pensando enquanto eu me preparava aqui para gravar com você hoje, da maneira como surgiu o Solo Man do Ricardo, né, o PF 113, da maneira como surgiu o Fodax e como surgiu aqui o Capixaba. Cara, é uma maneira que, assim, eu enxergo muita similaridade, claro, guardadas as proporções aí, principalmente as diferenças de era, né, de tempo de fato, mas como surgiu o Ironman de Kona, né, claro. a história de uma conversa que aí os caras falam, pô, vamos lá e vamos fazer para ver quem que é o cara mais durão. E, cara, de repente não, né, a duras penas e com muito suor aí das pessoas que organizavam naquela época, o negócio foi passando de mão em mão e foi dando cada vez mais dinheiro até chegar no ponto que chegou agora recentemente, a gente até conversou sobre isso, o IPO do Ironman deve se anunciar aí em breve, né? Pelo menos a intenção ele já tem. E eu perguntei isso pro Ricardo, se eu não me engano, o que você vislumbra pro Capixaba de Ferro, em termos de futuro, a médio prazo, para que o Capixaba de Ferro não caia nessa armadilha, vamos dizer assim, entre aspas, de estar se tornando uma prova para 2.000 participantes, com os problemas que uma prova de 2.000 participantes tem, né? Enfim, toda a parte estrutural, parte de segurança fundamental que você falou, que você preza, mas aí tem a história de que tem o zoom na internet de que o vácuo, enfim, predominou no pelotão X, de que a prova é assim, que a prova é assado, porque claro que infelizmente, acho que isso é da natureza do ser humano, meter o pau. Infelizmente, hoje com as redes sociais está muito mais fácil, né? Mas você está crescendo, eu tenho certeza que você está adorando esse teu novo trabalho, né? Aliás, você está vivendo disso agora ou não? Ainda não, mas pretendo. Então, e para viver disso, você vai ter que, enfim, você vai ter que ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro, eventualmente, você vai ter que crescer, né? Eu não sei se isso é uma lógica para você, mas eu entendo que, e já organizei muita corrida de rua, para você conseguir ter o retorno que o patrocinador espera e o retorno financeiro que você precisa para bancar a sua estrutura, você precisa vender inscrição. E aí, claro que, né, e cada um vai buscar o seu caminho, o seu equilíbrio. Mas o que faz você... o que fará, né, se você crescer, você não se tornar uma prova grande com todos os benefícios também, mas também com todos os ônus de ser uma prova como é o Ironman, não do Galvão, mas enfim, o Ironman como um todo, né? Agora estão com essa discussão de que vai fazer provas em largadas em ondas, aí já tem gente achando que é para, na verdade, por mais gente, né? Não é só para se livrar do vácuo, mas é para poder fazer caber 3.000, 4.000 pessoas em Kona, enfim. Você entendeu minha pergunta? Me conta um pouco assim, o que você já deve ter imaginado em todas as noites que você foi dormir pensando na tua prova ou no futuro da tua prova, para que um dia ela não sucumba e se torne uma prova, vamos dizer assim, entre aspas, mainstream. Os problemas de prova grande a gente não tem ainda, mas a gente já tem problemas de prova pequena. Não é... eu acho que não consigo nem imaginar o tamanho dos problemas que eles têm lá. Mas lidar com o ser humano é uma arte, Michel. É muito difícil. Verdade. É complicado. Então, tipo, se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, entendeu? É bem complicado. A nossa intenção sempre é a melhor e ainda tem sido. A gente não tem medo de crescer, contanto, assim, o céu é o limite, contanto que a gente suba bem devagar as escadas para chegar lá. Cada passo tem que estar bem sólido, bem concreto, para que não desmorone no meio do caminho. Eu acho que se a gente tiver pressa para crescer, a gente vai deixar algum buraco aí no meio do caminho e pode acabar matando a prova.
Então, para você ter ideia, a gente está agora lançamos nas redes sociais do nosso site, uma outra etapa da prova em março, no primeiro semestre, no dia 29 de março. Então, a gente demorou 4 anos para criar outra prova. Assim, a gente já poderia ter criado há muito tempo, muita gente pedindo, mas a gente faz tudo muito devagar. Assim, eu respondo todos os e-mails, o Márcio responde os e-mails, o Instagram, a gente que gerencia. Então, a gente tem um contato direto com o atleta. Novamente, a gente é pequeno, eu não sei até quando a gente consegue fazer isso. Imagino que a prova crescendo realmente fique mais difícil. Claro, Mas eu acho que ficar hoje, no mundo de hoje, ficar parada no mesmo lugar é ruim, dar um passo para trás, pior ainda. Acho que é para frente que se anda, portanto que a gente consiga manter a essência da prova, a essência do qual ela foi criada. Então, deixa eu fazer aqui o advogado do diabo, tá? Claro. Você atrai hoje, você está abrindo inscrições para 600 pessoas, é isso? 500 pessoas. 500, que é um número super legal, né? Cá entre nós aqui, eu acho, se juntar 500 triatletas... Não, né? Esgotamos com 2 meses e Olha 300 atletas na lista de espera. E esses 500 são divididos entre o meio e o completo, o inteiro. Isso, perfeito. Tá. Bom, mas é uma quantidade super legal de atletas. Esses atletas estão buscando alguma coisa na tua prova e eventualmente você também já deve ter isso, sabe se eles participam também regularmente das outras provas, principalmente do Ironman, que é sempre um concorrente aí, né, um player, como se diz aí no jargão. Você não acha que à medida que você for melhorando a tua estrutura, aí você vai parar de responder ao e-mail das pessoas, vai pôr uma mocinha lá, um assistente para responder, porque, claro, não dá tempo de responder, você não consegue ter a velocidade que você precisa. A hora que você vai abrir para mais pessoas, você vai ter que vender mais caro a inscrição, porque o patrocínio, infelizmente, não corresponde exatamente às necessidades e às vontades do organizador, né, infelizmente. Mas, enfim, você não acha que você vai acabar se tornando uma prova que não vai mais conseguir oferecer o que uma prova de franquia oferece? Será que não existe uma maneira de você, hoje em dia, se manter pequeno, fiel às tuas origens? Claro que não precisa ser obrigatoriamente você respondendo os e-mails, né? Você pode se profissionalizar mais, mas manter, sei lá, tipo, não vamos passar, tô dando aqui um número, um chute, sei lá, não vamos passar de 800 pessoas. Mas a gente também não vai... E aí você vai tentar achar um equilíbrio dentro dessa prova, vamos dizer, para 800 pessoas, para que você acabe não caindo numa armadilha, porque se você for parar para pensar, tudo bem que o Ironman mudou de mãos, mas... ou mais ou menos a gente pode comparar aqui uma história que para muita gente é familiar, a história do MMA, né? Antigamente era Vale Tudo, foi criado pela família Gracie, e hoje esse negócio monstro que eles não têm nada a ver com a história. A coisa se perde, né? Se perde um pouco na essência, ganha muitas coisas, mas perde algumas outras, é um fato, e eu não estou criticando a prova de ninguém aqui. Mas será que não existe, cara, chegar num meio termo e falar, não, a minha prova vai ser uma prova para 800, ou para 1.000, ou para 600, ou para X pessoas, porque eu quero manter isso e aquilo outro, eu quero cumprimentar todo mundo na linha de chegada, como o Galvão já fez um dia, né? Cumprimentar todo mundo na linha de chegada. Ou como faz o Ricardo, que a mãe dele coloca a medalha no peito de todo mundo. Na hora que tiver 2.000 pessoas, coitada da mãe dele, não vai conseguir fazer isso, né? Não tem como, né? Será que não existe, cara, um meio termo? Porque, não sei, às vezes eu fico mesmo me perguntando com outras questões, não só esportivas, mas assim, cara, a gente está sempre buscando cada vez mais, né, cara? É uma coisa que a gente vai alimentando de buscar mais, e não é pelos motivos ruins, pode ser pelos motivos ruins, mas não necessariamente pelos motivos ruins. Mas de repente a gente acaba caindo num comum, e aí o cara que está fazendo a tua prova faz X anos, ele vai começar a falar, pô, mas o capixaba não é mais o mesmo. Mas o capixaba mudou, pô, mas o capixaba não sei o quê. Será que não dá? Olha, Michel, eu acho que essa é uma pergunta que eu iria preferir se você me fizesse ela daqui a 1 ano, porque a gente está descobrindo. Esse é um dos motivos que a gente até foi criticado no final do ano passado em não abrir mais vagas, porque a gente contratou um engenheiro, ele desenhou a planta baixa,
no AutoCAD, para a gente saber, bicicletário e tudo, assim, a gente tenta se profissionalizar e fazer o negócio direito. E ele falou, 500 vai ficar legal, vai ficar bom. E a gente, beleza. Ele, 501 não. 501 vai ter bicicleta se chocando dentro da transição, vai gerar vácuo. Que legal. Então, assim, a gente está aprendendo. Não vou falar, a gente não é dono da verdade, eu não posso te dar uma resposta agora, sendo, assim, bem honesto, de falar assim, Michel, a gente não vai se perder, a gente não quer, com certeza, claro, a gente não quer se perder, a gente quer manter a essência, a gente quer que todo mundo saia feliz, e a gente quer crescer para que mais pessoas possam se realizar cruzando a linha de chegada do Capixaba de Ferro. Agora, o número a gente não sabe. A gente está lançando a prova, ela cresceu, a primeira edição eram 30 atletas, mas largaram 23, 24 terminaram 23, o segundo ano foram 100, o terceiro 390, esse 500, 290, o quarto ano 500. E no ano que vem a gente vai lançar para 1.000, mas vamos quebrar a prova em 2 dias, voltando legal. a prova tecnicamente não comportar mais de 500. Então a gente está respeitando isso para a prova, novamente, se a prova tecnicamente a gente vai fazer em agosto do ano que vem 500 atletas do Half Distance no sábado e 500 atletas do Full Distance no domingo. E vamos lançar, inclusive, inovação, em primeira mão para você, um desafio para quem quiser fazer as 2 distâncias, igual o desafio da Maratona. Ótimo, legal. É bem legal, é uma coisa nova que não existe. Então, a gente não sabe a reação do público, o que eles esperam do ano passado para esse ano, o que eles vão esperar no ano que vem. Eu espero que a gente consiga cativar eles da maneira que a gente tem cativado, que eles consigam entender o lado do organizador da maneira que a gente entende o lado do atleta, que essa troca seja sempre fácil e transparente, que tem sido muito transparente, entendeu? E acredito que esse é até um dos pontos de sucesso da prova. Você acha que o fato de você ser primeiramente um atleta que acabou fazendo uma prova e começou dessa maneira bem orgânica e empírica e tal, mais colabora do que prejudica? Com certeza. As pessoas me veem treinando em prova, falam comigo durante a prova, vou estar na sua prova em agosto, parabéns e tal. Com certeza, o fato da gente ser atleta é aquela coisa, a gente se bota dentro do sapato do atleta, né? A gente sabe onde o calo aperta. Então isso facilita nosso convívio com os atletas. A gente é atleta, a gente larga o microfone do congresso técnico e senta na mesa de massa para comer com o pessoal. Então, assim, a gente é igual a eles, mas a gente organiza uma prova. Somos eles, né? Você já conseguiu chegar no equilíbrio financeiro do Capixaba? Ou Já. isso ainda está... Já conseguiu? Já. Isso é importante para te dar também mais fôlego, né? A gente, graças a Deus, assim, como a gente começou, por mais que começamos com uma coisa pequena, sempre foi uma coisa pequena muito bem organizada, muito bem estruturada. Aí eu acho que isso, eu dou os louros à minha mãe, que é uma administradora nata, que me ensinou muito bem. Então, o projeto sempre foi pequeno, mas foi bonito e organizado. O retorno sempre foi evidente aos nossos parceiros. E uma realidade hoje, feliz e infeliz. Feliz porque os nossos patrocinadores, praticamente 100%, são atletas, e isso é maravilhoso, são empresários atletas. E infeliz que é muito difícil convencer quem não é atleta a investir em esporte. Pois é. Verdade. É muito difícil. Isso é um desafio que eu tenho, pessoal meu, que eu falo, eu ainda vou conseguir fechar com uma grande empresa, que vai entender que isso dá um retorno, que o público dela é esse, mesmo essa pessoa não praticando esporte. É um desafio. E ainda mais, enfim,
principalmente aqui no Brasil, né? Ainda mais na época de hoje, que a gente já saiu da parte mais funda do buraco, eu quero acreditar, mas a gente ainda está longe de estar bem, né? Isso ainda acaba comprometendo ainda mais qualquer esforço futuro, né? De pessoas que tenham planos de futuro. Quem é o triatleta que procura o capixaba de ferro? Você consegue identificar um perfil? É o cara que não está mais muito afim de fazer o Ironman por causa de custo? Não, é um cara que faz não. o Ironman, que a gente diz o Ironman, né, Não, eu vou te falar. franquia? O perfil tem dois perfis. Da meia distância, do half distance, tem a grande maioria quer vir para se divertir. Eles querem vir para poder realmente fazer a prova sem pressão, por mais que tenha tempo, tenha chip, cronometragem, as parciais, perfeitos, tudo a gente contrata a empresa, muito boa. Mas tem aquele atleta do full distance, que é o cara que quer outra opção, que está desesperado por outra opção, porque ele só tem o Ironman. Então, eu tenho visto muito, inclusive atleta casca grossa, antigo, tá vindo o Felipe Dairel, o Kenny Souza, de Brasília, uma galera realmente muito forte, vindo fazer a prova desesperado por outra opção, porque cansou do Ironman. Não cansou, mas... Quer ter outra opção no cardápio, né? O fato das pessoas... Isso que você me falou, de alguma maneira o Fernando falou e o Ricardo falou, essa história de não ter a pressão. Esse talvez seja um lado negativo, seja um ônus de você largar uma prova de Ironman da franquia, né? As pessoas de alguma maneira se cobram e pelo menos aqui no cenário brasileiro, eu acompanho um pouco da cena aqui em São Paulo, as pessoas levam tão a sério que parece que, de novo, quem vai largar a prova é obrigado a levar a sério, porque o negócio é tão competitivo que se você não levar a sério, você está fora do esquema. Porque tem a tal da vaga, né? Mas assim, eu não sei estatisticamente quantos % das pessoas que largam uma prova, né, nas suas categorias, sim. São elegíveis, né, ou tem chance de conseguir a vaga, eu não sei. Não, mas... é uma porcentagem mínima ali, uma né? porcentagem pequena, né? Eu imagino que seja uma porcentagem bem pequena. Mas, ao mesmo tempo, isso é ruim, porque eu acho que talvez barre um pouco as pessoas ou crie esse preconceito de que, cara, eu não vou para Floripa com a minha bike, que minha bike não é uma bike X, né? Minha bike é uma bike, não é uma bike de estrada, eu não vou por clipe, porque não tem ninguém lá com essa bike. Fica um negócio que talvez iniba as pessoas o fato de ser uma prova tão grandiosa, vamos dizer. Mas ao mesmo tempo, se a tua prova ficar com o estigma de que uma prova que as pessoas vão lá só para brincar, talvez perca o lado da competição, né? Vocês já pensaram nisso? Tipo assim, cara, a gente também quer que as pessoas venham aqui, que levem a sério, quem sabe até transformar, quem sabe até transformar na prova principal do triatleta, e não ele fazer como uma prova alternativa ou secundária, ele se machucou para Floripa e resolveu correr o capixaba, enfim. Vocês pensam também nesse sentido, em como deixar a prova ao mesmo tempo interessante, para que o nível dela vá aumentando, porque aí é aquela história que a gente já conversou algumas vezes aqui com outros convidados de qualquer modalidade, o profissional ele alimenta o processo. Vocês vivem do amador, o Ironman vive do amador, é óbvio, a gente viu agora nos números, né, do IPO, mas da ficha lá do IPO, mas ao mesmo tempo, se você não tiver o profissional, cara, o negócio vai meio que, tipo, ficando cada vez mais lento, ou começa a questionar, pô, mas foi o Zezinho que ganhou a prova, pô, mas o Zezinho porque não tinha ninguém na prova, aí de repente o cara mais competitivo acha que não é uma prova legal para ir, porque ele não vai estar sendo testado de fato. Você já pensou em alguma coisa nesse sentido? A gente pensa em fazer a prova ficar mais competitiva com a presença de profissionais. É o que eu falei no começo, a gente não tem dinheiro para trazer eles. Agora, eu acho que o esporte individual em si, ele já tem a competitividade. Eu até brinco antes das largadas, que eu pego o microfone e falo, gente, só lembrando, quem chegar primeiro ganha. Então, é um esporte individual, não tem jeito. Agora, o fato da gente tornar a prova mais leve,
ela não tira a característica de uma prova de triatlo individual, aquela coisa, né? Não, e é um Ironman, né, cara? Um Ironman nunca vai ser fácil, né? Não tem jeito, é aquele, eu tô com um colega de assessoria, ou colega ou um cara da minha categoria, ele olhou para mim, eu olhei para ele e tá valendo. É corrida. Então, eu acho que mesmo sendo uma prova leve, a gente não notou, vamos dizer assim, não é desleixo, mas assim, uma falta de comprometimento dos atletas para com a performance da prova, não sei, dizendo assim, coisa mais... O pessoal vem e corre, o pessoal ouviu a buzina, senta a bota, mas não tem, assim, um prêmio, uma vaga, até porque muitos atletas amadores, eles não são profissionais, mas eles dependem de apoios. Então, obviamente, que o cara que está ali sendo apoiado por uma academia ou um suplemento, ele tendo uma boa colocação, ele renova, a chance dele renovar com seus apoiadores. Então, a prova ela é competitiva, sim. Ela só não é, assim, pesada, ela é leve. Aliás, você já falou algumas vezes de que a prova é leve. Eu arrisco dizer que o cara, se vocês crescerem, né, a prova que resolver crescer, a prova que hoje é pequena e resolver crescer, mas eu acho que se nunca perder a essência, e isso não é fácil, eu confesso que é bem difícil, você não perder a essência e não ficar buscando emperiquitar a prova, porque a impressão que dá é que tem eventos que já são tão... Aí não estou falando só de triatlon, né, mas assim, a própria cena de corrida de rua, principalmente aqui em São Paulo, que cresceu um absurdo, mas hoje, assim, é necessidade, se o cara der uma camiseta no kit, é pouco. O cara tem que dar uma garrafinha que você não vai usar, ou tem que dar uma sacolinha que você vai doar para alguém que você não quer. E, cara, e de repente, né, você fala, cara, precisa gastar esse material, esse dinheiro, porque, claro, isso não está vindo de graça, você está pagando como corredor, né? Então, eu acho que, assim, uma boa ideia seria se as provas conseguissem crescer, mas, ao mesmo tempo, se manterem fiéis à sua essência e não ficar emperiquitando muito, porque, claro, você acostuma mal o teu cliente e ele vai querer cada vez mais. Sem volta. E aí, assim, eu já soube até de organizadores de provas aqui em São Paulo que resolveram experimentar. Você pode fazer uma prova com kit e uma prova sem kit. Cara, diz que vendeu algumas inscrições mais baratas, óbvio, sem o kit. Mas a grande maioria ainda quis o kit. E, cara, quando eu competi, a gente ganhava sempre uma camiseta, mas não era camiseta obrigatoriamente de corrida, era uma camiseta de algodão e tal. E, cara, a verdade é que isso não muda nada, né? Os anos passam, a sua camiseta vai embora e você fica com a medalha, se ficar, e com as memórias, né? Então eu não sei se, de repente, até fazendo um discurso aqui meio ecologicamente correto, politicamente correto, se não vale a pena os organizadores de evento estarem refletindo para que vai ficar gerando esse consumo desenfreado de tantas coisas, e não só no kit, mas aí você vai fazer uma área lounge XPTO, vai fazer um show de não sei o que, né? E, cara, um questionamento que eu faço de vez em quando para alguns amigos, assim, cara, será que as pessoas hoje em dia, o esporte cresceu, é um fato, triatlon, a corrida, o esporte de uma maneira geral, vamos falar aqui de Brasil, tá muito mais popular, as pessoas pedalando em tudo quanto é lugar, tudo quanto é horário, mas será que as pessoas estão praticando pelos motivos... Tudo bem, cada um tem o direito de ter o seu motivo, mas assim, sei lá, pelos motivos mais nobres, cara, que é pra ter prazer, pra melhorar a sua saúde, pra poder se divertir, pra poder estar em contato com a natureza, ou elas estão praticando por outros motivos e aí ter um kit legal, ou eu só vou fazer uma prova se eu tiver uma bicicleta modelo X, com a roda Y, com o Garmin, com a meia combinando, com o capacete aero, porque, cara... Eu não sei, são questões assim, talvez eu esteja divagando um pouco aqui demais, mas eu acho que vale a pena esse tipo de reflexão, principalmente vocês que estão num estágio, que vocês são basicamente um triatlon, ponto.
Vocês não têm mimimi. Ah, tudo bem, dá um picolé aqui, faz uma área para as pessoas esperarem, porque, cara, assistir Iron Man realmente é difícil, né? Quem assistiu sabe, né? Mas, enfim, de repente, cara, aquele ditado que eu gosto bastante, menos é mais, eu acho que isso fica aí a reflexão, inclusive para vocês, aí, se você me permite, de não se perder nesse caminho. Não, a gente é uma prova mais simples, que fique claro para todo mundo que está ouvindo, a começar pelo preço. A gente não é um Ironman. Eu falei, não vem esperando um Ironman, vem esperando uma coisa diferente. É muito difícil, Michel, essa questão de kit. O perfil do atleta, ele mudou, né? Mas isso é bom e isso é ruim. Talvez tem muita gente que está vindo realmente por um kit bacana e não pela essência do esporte. Eu sou pela essência do esporte, mas eu não gostaria assim, de dizer que é ruim, porque às vezes um kit legal tirou um cara sedentário do sofá e popularizou o esporte. Não, isso é verdade, Então, assim, tem os dois lados da moeda. Eu acho que eu sou uma pessoa legal para poder fazer essa análise, porque eu estou no meio do caminho. Eu não sou raiz, eu não comecei a fazer triatlon lá atrás, e eu não comecei agora. Eu comecei um pouquinho antes da onda, ali em 2012. Eu acredito ainda não era tão popular, mas já estava popularizando bem. Então, assim, hoje, aqui no estado, meus amigos das antigas, eles falam, cara, a gente tinha uma largada de triatlon com 30 pessoas, e realmente é o que você falou, dava uma camisetinha de algodão pro cara. Hoje a gente tem uma etapa estadual com 250 pessoas, que exigem um kit bacana, mas popularizou o esporte, trouxe gente, trouxe mídia, tirou muita gente de sofá. Então, óbvio, eu tenho as minhas convicções do que eu acho que é, que não é, mas eu não gosto, assim, eu não posso, dizendo melhor, criar uma prova para somente um perfil de público. Concordo também. Você também tem que se adaptar um pouco àquilo que a gente falou no começo, né? Tua prova pode ser a mais legal do mundo, se não tiver ninguém... Se eu for um cara que pegar um microfone e falar, exatamente, a partir do ano que vem não tem kit, a prova é raiz e tal, vai baratear, mas o perfil é esse. É o que você falou, a prova acaba, infelizmente. Infelizmente. A gente tem nossas convicções, mas a gente tenta agradar todo mundo. Agora, antes da gente gravar aqui, né, nessa nossa preparação e tal, a gente tocou num tema aí que eu gostaria de ouvir aí a tua opinião. Eu acho importante, porque é um tema também que está ainda borbulhando aí no meio do triatlon, da corrida de rua também, que basicamente as premiações em prova estão acabando, né? Se já não acabaram, estão acabando. Nunca foram grande coisa, mas ainda assim a gente ouve aqui, já ouviu histórias também aqui no Endorfina, com a própria maratonista Adriana Silva, né, que ganhou um dinheirinho de premiação lá na primeira corrida dela e foi fazer o supermercado com a família. Para muita gente isso faz a diferença, mas independente do nível social da pessoa, a história da premiação ela acaba retroalimentando todo um ecossistema do esporte que passa pelo profissional, que acaba estimulando o amador, né? E a gente também falou agora há pouco da história do futebol, né? Um monte de moleque se chamando Neymar, né? E o pai é viciado, depois um moleque de Neymar, e o moleque quer ser jogador de futebol, né? E por quê? Porque ele vê os ídolos na televisão, porque o pai idolatra, e aí vai. Então é uma coisa que se retroalimenta com todos os ônus e todos os bônus. E no nosso esporte isso também, com certeza, se justificaria e funcionaria. Mas é uma coisa que ainda a gente está derrapando e tenho a impressão que está pior do que jamais esteve, né? É claro, tem a crise econômica e tudo mais, mas me fala um pouco da tua opinião como atleta e organizador, o que você acha a respeito desse tema e o que a gente poderia fazer para de alguma maneira, estimulando exatamente que existam profissionais e os profissionais vivam, cada um à sua maneira, no seu nível, mas vivam do esporte, para que, claro, um dia a gente também consiga ter mais campeões. Sim, Michel, a minha opinião como atleta, eu vou te falar que uma das coisas que me fez gostar do Ironman
foi a possibilidade de competir ao lado dos meus ídolos. Se eu fosse jogador de futebol, dificilmente eu ia conseguir entrar em campo com o Neymar, vamos dizer assim. E hoje eu largo do lado do Igor Amorelli, do Timothy O'Donnell, do Thiago Vinhal, minhas referências como triatleta, meus ídolos, que eu fico olhando o vídeo no YouTube. Então isso é fantástico. Eu quero os caras aqui do meu lado, dar aquele frio na barriga, entrar na transição e ver o pessoal ali enchendo o pneu. Isso é fantástico, não tem explicação, não tem nem o que dizer sobre isso. Como organizador, eu preciso viabilizar a vinda deles. Eu acredito que o triatleta profissional, eles vivem não só de premiação de prova, eles vivem de patrocinadores, e isso aí é todo um outro assunto a ser tratado, porque é igual o time de futebol, não sobrevive só aquele time que é campeão. Todos os outros times sobrevivem, estampa logo na camisa, propaganda na televisão, isso, aquilo, enfim. Eles dependem da exposição, e a exposição dão para eles patrocinadores. O Sim. Resultado, isso, obviamente, o resultado influencia, claro, mas não é só do dinheiro da premiação que eles vivem. Senão a gente vê um exemplo chulo assim, da Fórmula 1, o Felipe Massa nunca foi campeão da Fórmula 1, mas ele está lá naquele seleto grupo participando, e isso dá visibilidade e traz patrocínio. Eu quero trazer eles, eu quero trazer os caras. Eu estou tentando criar uma maneira, não sei se isso é uma coisa nova ou se eu não conheço e já acontece, eu estou tentando convencer os patrocinadores deles de apoiarem o evento com a vinda deles. Então, interessante. Eu pego uma marca a Sense, por exemplo, que patrocina o Thiago Vinhal, e eu tento na Sense convencer eles de apoiar o evento e trazer o atleta. Dessa maneira, o atleta já vem ganhando, o evento ganha, ele ganha, a marca ganha, todo mundo fica feliz. Eu não preciso tirar um dinheiro, nem a empresa tirar um dinheiro do bolso para patrocinar o evento, para eu poder pagar o campeão. De alguma maneira, é o que hoje eu consigo tentar fazer. Em dinheiro, infelizmente, hoje eu ainda não consigo, mas quem sabe mais para frente, com o crescimento da prova, talvez esse seja um dos bônus. Entrando mais dinheiro, mais atleta, mais inscrito, eu consiga realmente botar uma premiação em dinheiro. Porque eu não tenho uma prova, né? Eu tenho 4 provas. Eu tenho o full distance feminino e masculino e o half distance feminino e masculino. Então, se você premia ali os 5 primeiros, são 20 atletas ganhando dinheiro. É bastante dinheiro para a organização, que ainda de uma prova que ainda está assim, que ainda é pequena, está crescendo. Não faz sentido, e legal saber dessa tua iniciativa. Tomara que você tenha sucesso. E o que eu acho que pode ficar aí também como recado para as empresas que apoiam, né, os triatletas, ou que têm interesse em apoiar o triatlon, o esporte, é que, cara, nas épocas de dificuldade que as melhores soluções são encontradas, e muitas vezes não são as melhores soluções, mas são as soluções que você tem para aquele dia, para aquela fase, para aquele momento. Permuta é dinheiro. Exatamente, cara. Aliás, eu estava conversando ontem com um amigo aqui que trabalha no ramo também de eventos e tal, e ele falou, cara, nunca a gente fez tanta permuta como a gente está fazendo agora. E é fato, né, cara, assim, é a realidade. A gente preferia estar trabalhando com dinheiro, mas vamos lá, vamos voltar aí à idade média e vamos começar a trocar, né, isso por aquilo para viabilizar o negócio, porque todo mundo se ajuda. Se for gasto direto, é dinheiro fato, é dinheiro de fato. Exato, Entendeu? Mas a gente é totalmente a favor aos atletas profissionais. A gente sonha um dia em trazer eles, sim. Legal. Cara, para terminar, eu fiz essa pergunta também pro Ricardo. Qual que é o próximo grande desafio do Capixaba de Ferro? Assim, o que vocês, se você tivesse aí achasse um baú de dinheiro, ou se você tivesse uma varinha de condão, assim, qual que seria o sonho de consumo para transformar o Capixaba de Ferro numa prova dos seus sonhos? E
E surgindo o Capixaba de Ferro, o Alexandre Ribeiro está fazendo lá o B515, fez agora o Ohana Carri também, que são provas também organizadas mais na raça do que, né, qualquer outra coisa. Eu fui lá, queria até mandar um abraço para eles. Olha lá, que legal. Os irmãos, o Andrews e o Eduardo lá também. Os sócios dele, Eles são todos ali, eu fui lá, eles me receberam de braços abertos, são fantásticos, eles são referência também para nós. Legal. Enfim, aí tem o Ricardo, o Fernando do Fodax. Cara, o que vão criar aí? Aí o Ricardo, eu falei acho que pro Ricardo fazer uma prova que é meio on-road, meio off-road, aí algum ouvinte meu já me mandou, disse que tem uma prova, até esqueci agora o nome, eu dei uma pesquisada, tá, uma prova legal, esqueci agora o nome. Mas o que você acha que tem ainda espaço para ser criado, que você acha que de repente vai surgir, sei lá onde, no interior do Mato Grosso, ou lá em Rondônia, onde eu tenho ouvinte que pratica triatlon lá, o Hugo, que de repente alguém vai ter essa criatividade que você teve, que todas essas pessoas que eu citei agora tiveram, de criar uma coisa diferente. Primeiro, qual que é o sonho de consumo do Capixaba e depois o que você acha que poderia ser um novo desafio para atrair esses triatletas sedentos em se desafiarem? Eu acho que em questão de realização do Capixaba de Ferro, assim, sonho de consumo, eu, para ser bem sincero, eu acho que eu estou realizado. Eu acho que do primeiro Capixaba de Ferro eu já fiquei realizado. Quando a mãe do campeão, que é o Rodrigo Vilar, que foi campeão da primeira e segunda edição, ele nunca tinha feito um Ironman por condições financeiras, e ele entrou nessa barca, ele fez a prova e ganhou. A mãe dele chorando depois, quando eu cheguei, horas depois, falou assim, obrigado pelo que você proporcionou para o meu filho. Era o sonho dele fazer um Ironman, e hoje ele é um Ironman, ainda assim, Ironman, não era nem Capixaba de Ferro, e obrigado, você mudou a vida dele. Então, eu acho que você ouvir isso de uma coisa que você criou da sua cabeça, da sua força de vontade, assim, é aquela coisa impagável, entendeu? Então, e isso eu continuo ouvindo na linha de chegada. O Galvão recebia todo mundo, eu recebo todo mundo, eu e o Márcio. Então, assim, eu acho que eu estou realizado. O desafio realmente é não perder a essência, conseguir crescer com a nossa essência, com a nossa vontade, com a nossa cara, né? Mas eu sempre falo com o Márcio, eu falo assim, Márcio, o bumbo está na nossa mão, então quem dita a batida somos nós. O pessoal chega e dança conforme a música que está tocando. Então a gente vai sempre tentar tocar uma música que seja agradável para os atletas, que seja bom para os nossos clientes atletas, para que eles possam voltar e a gente crescer junto, entendeu? Agora, quanto a esses malucos perdidos aí, criar novos desafios, eu acho que tem que botar a cara. Se tá com uma vontade de fazer uma prova doida, que desce uma cachoeira, depois sai correndo no trail, depois sobe numa TT, não sei, contanto que tenha segurança, Michel, eu acho que pode fazer. É fundamental, pelo amor de Deus, né? E, obviamente, um dos desafios maiores que tivemos no Capixaba de Ferro foi quando a gente decidiu transformar a prova, o treino em prova. Tem que ter segurança, tem que ter responsabilidade, porque assim, infelizmente no Brasil hoje tudo é uma burocracia muito grande, mas isso tudo ampara o atleta. Assim, a gente tem que pedir autorização para bombeiro, polícia, prefeitura, secretaria. Para você ter ideia, a gente tem que mandar as coordenadas geográficas da boia para a Capitania dos Portos. Então, que bom, assim, que bom. Exatamente, dá muito trabalho e a gente decidiu encarar isso. Eu acho que esse daí que é aquele ponto-chave que você, às vezes, o cara desiste, que é a parte chata, não é só ir lá fazer, não é mais aquela prova de 2016, que se chegar alguém da prefeitura, cada um corre para um lado. Então, assim, abre empresa, é contador, é CNPJ, é fornecedor, é nota fiscal, é tudo muito burocrático, dá muito trabalho, é um trabalho, por isso que eu falei que você é um business, é um negócio. Que continuem, que enfrentem isso tudo, porque dá certo, se tiver coração, coragem aí, e uma boa ideia, dá certo. Como toda boa ideia que a gente vê aí, Casas Bahia, Silvio Santos, sempre são uma história de pessoas que não pararam e acreditaram.
Concordo. Cara, quais são as redes sociais? Ainda tem inscrição aberta para esse ano já não tem mais, né? Você falou Não que esgotou, né? Não Então, tem. quem estiver ouvindo aqui, ficou com água na boca, vai ter que esperar para o ano que vem. Vocês seguem, eu esqueci de perguntar isso, vocês seguem as regras do Ironman, da ITU? Que regras são regras A gente mescladas? tem eles como referência, é mesclado, a gente tem eles como referência, assim, o vácuo é parecido com o do Ironman, não pode ter vácuo, tem árbitro, as punições são um pouco mais leves, a gente procura, assim, dar mais esporro do que, de fato, punir, mas tem punição, tem penalty box, tem tudo, mas, assim, ele pode correr sem camisa, algumas coisas é um mix, no nosso regulamento lá o atleta consegue ver. A roupa de borracha, a água que é fria, ela é obrigatória por motivo de segurança, entendeu? Quanto à inscrição, não tem mais, mas a gente vai abrir agora, no meio de julho, inscrição para a prova de março, 500 vagas. A gente criou uma distância menor, já imaginando o cara que vai treinar para o Ironman em maio. A prova de 29 de março, ela vai ser um olímpico, um standard, né? E um duplo standard, que é a distância do brasileiro de longa. Então vai ser 1.500 40-10, 250 atletas nessa modalidade, e 250 atletas no 3 80-20. Então, um treino legal para quem vai para Florianópolis aí. Quem quiser economizar dinheiro aqui, a nossa prova tem um preço bem atrativo. Legal. Quais são os endereços? É sempre Capixaba de Ferro no, sei lá, Instagram, Ferro, Twitter, Facebook? A gente não tem Twitter, eu não sou tão tecnológico assim. Quem faz somos nós. A gente tem o Instagram, né, com a Capixaba de Ferro, o Facebook, /Capixaba de Ferro e o site capixabadeferro.com.br. Legal, aí o cara fica sabendo de tudo, de mais importante nessas... Tudo. Legal. Do Capixaba de Ferro, Michel, se você me der um segundinho, posso agradecer? Claro, fica à vontade. Pessoa. Eu queria dizer aqui, agradecer a Real Café, que é o nosso patrocinador master. Sim. O nome da prova, a gente fala Capixaba de Ferro, tá até de forma mais simples, mas ela se chama, a prova de 2019, ela se chama Capixaba de Ferro Desafio Real Café. Então é uma empresa assim, que mudou a nossa história em termos de investimento e possibilitou a gente fazer talvez aquilo que a gente não conseguiria para cativar tanto o atleta. Então, assim, o Sérgio Tristão, que foi o cara que acreditou na gente, é um triatleta, categoria ali dos mais experientes, 60 a 64 anos, compete na prova, e apaixonado por triatlon e, assim, acreditou na gente, acreditou no nosso projeto. Bacana. E eu só tenho que agradecer essa parceria por mais pessoas como ele no esporte. O esporte agradece. Não, sem dúvida, cara. E a gente tem que dar espaço aqui, reconhecer, porque, como você já falou aqui, outros já falaram, né? E todo mundo sabe, não é fácil conseguir patrocínio, hoje em dia está cada vez mais difícil, e de repente ter empresas, não importa se são de propriedade de atletas, ou se tem atletas aí dirigindo ela, mas a empresa abrir o olho para o esporte e investir ainda mais no triatlon é um grande mérito e dá retorno, né, Roberto? Com certeza. Que bom, cara, legal. Vou colocar os links para as pessoas acessarem mais fácil aqui no post do episódio de hoje. Quer dar um último recado aí para os atletas que vão largar agora, daqui a pouquinho, a próxima edição do Capixaba? Quer dar um recado para quem quiser se inscrever? Fica à vontade. Tá perto, tá chegando a hora. A prova é dura. Aqui eu digo que é um meio termo entre Floripa e Fortaleza, porque é sol, tem vento, uma altimetria ali um pouquinho considerável, mas não tem montanha, não tem nada assim muito. O mar é calmo, mas vem se divertir, traga sua família, se der tempo ainda de comprar passagem para todo mundo, venham. Espero que vocês gostem, a gente está fazendo com muito amor para vocês, para se divertir. Eu, particularmente, fico igual um pinto no lixo durante a prova, mesmo sem competir. Eu adoro de estar envolvido ali, vendo todo mundo acontecendo, a gente fica maluco ali no meio. E estamos de fácil acesso a todos, sempre.
ainda, graças a Deus. Espero que a gente consiga continuar. Dúvidas, liga pra gente, manda e-mail, entendeu? E os erros que a gente comete sempre foram tentando acertar. Isso eu falo para vocês de coração aberto, sem medo de errar. A gente erra, com certeza, mas é sempre tentando acertar e vamos melhorar. Isso é o mais importante, né, cara? Vocês estarem fazendo uma coisa com boa intenção, com boa vontade, porque os erros a gente sabe que acontecem, não existe prova perfeita. Mesmo um Ironman, a gente sabe que tem uma outra falha, embora sejam pequenas, e o Galvão sabe o tamanho das falhas que ele tem. A gente nunca está contente, mas isso que é legal, a gente sempre buscar estar fazendo melhor a próxima prova para estar dando a melhor experiência para o atleta realizar o seu sonho. E como você disse, né, muitas vezes isso é a parte mais gratificante da história, você vê as pessoas realizando os seus sonhos num evento que você criou e você está vendo crescer. É isso, cara, parabéns a você, parabéns ao Márcio, boa prova aí agora em agosto para vocês, boa sorte a todo mundo que vai competir. Eu acho que o triatlon brasileiro, já tenho dito isso aqui várias vezes, estou sendo repetitivo, mas eu faço questão, precisa desse sangue novo. O triatlon é um esporte que tem pouca gente participando ainda, ele poderia ter muito mais. O esporte é um esporte pequeno, né, no mundo, claro que ele cresceu, mas ele ainda é pequeno, né, comparado aí com outros esportes. Mas é um esporte apaixonante, é um esporte legal, um esporte que une, um esporte que muda a vida das pessoas, impacta a vida das pessoas, não só de quem está praticando, mas da família toda, né? Exatamente. A gente sabe disso. E cara, parabéns pela tua iniciativa, que surjam cada vez mais provas e que a comunidade triatlética se una e não se desuna em torno dessas provas. Tem espaço para todo mundo. Ainda por muito tempo vai ter espaço para todo mundo, sem dúvida. Se jogar lá nos Estados Unidos, provas de triatlon, non-Ironman, você vai ver que tem espaço para todo mundo. Exatamente. Que legal, cara. Parabéns, boa sorte, sigam firmes aí nos seus propósitos. Sucesso, e é isso. Também. Sucesso. Obrigado. Endorfina, e continue crescendo também. Com certeza é fruto de um trabalho muito bem feito. Que bom, cara. Obrigadão, meu. Um abraço. Valeu, Michel. Um abraço. Obrigado a você, então, ouvinte do Endorfina. Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio. Um cara bacana, um cara com a fala tranquila, né? Eu não imagino ele organizando uma prova de Ironman na véspera da largada ali, às 6 horas da manhã. Como é que ele vai estar? Mas, cara, como eu tenho dito aqui também muitas vezes, falei agora aqui com o Roberto, cara, essas provas têm que acontecer. Eu acho que isso é sangue novo pro triatlon, dá uma oxigenada. O Roberto está crescendo, como ele contou aqui agora, está crescendo bastante. Tomara que eles não se percam. E tomara que o triatleta, a comunidade triatlética busque e valorize cada vez mais essas iniciativas, porque é aquilo, tem espaço para todo mundo, tem espaço para as provas mainstream, tem espaço para as provas alternativas, cada prova oferece as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu acho que vale a pena experimentar e dar chance para que você conheça uma prova que ainda não é consagrada como as provas mainstream, mas que pode ter chance de um dia sim se tornar uma prova grande, consagrada. E aí aquilo que a gente conversou agora, aí o ciclo vai se fechando de novo e, enfim, eu também não tenho a resposta para tudo isso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Passem lá nas redes sociais do Capixaba de Ferro, deem um alô, digam pro Roberto o que vocês acharam desse bate-papo, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, se por acaso alguma delas não foram respondidas aqui nesse nosso bate-papo. Perguntem pro Roberto, tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em poder responder para vocês. E é isso. Muito obrigado, até a próxima, bons treinos, um grande abraço a todos. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado.
Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas 2 marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.